Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas exatamente vocês irão assistir essa aula, mas seria interessante, né, que quando vocês se sentarem para assistir essa aula, vocês tenham em mãos, né, o livro para que você consiga acompanhar a explicação de fato, ok? Então agora nós vamos seguir aqui, né, com essas duas páginas. Então eu peço que vocês observem bem essas duas páginas, tá? Que aqui nós vemos o quê? Uma criança brincando com massinha de modelar. Já viu ou já usou alguma massinha de modelar antes? Né? Então, veja, ela é super macia, colorida, né? E você pode fazer ali qualquer forma com ela, tá? Como essa flor, o sol, como aparece ali na imagem, tá? Então, a massinha, pessoal, ela é um exemplo perfeito, né? Para a gente entender e compreender o que são as misturas, né? Pensa comigo agora, tá? Como será que uma massinha de modelar é feita, né? Ela é uma mistura de vários ingredientes. No texto fala, né, que para fazer uma massinha em casa, você precisa misturar sal, farinha de trigo, água, óleo, corantes para dar a cor, né? E aí percebe como que cada ingrediente tem uma função muito específica, porque eles se juntam para criar algo novo, né? Que é a massinha. Por que as misturas são importantes? A mistura, ela na verdade está em tudo em nossa vida, né? Quando você come um bolo, por exemplo, ele é feito, né, com uma mistura de ingredientes, farinha, açúcar, ovos, leite. Então, quando você mistura todos eles, né, e coloca no forno, nasce um bolo. Assim como na massinha, né, a mistura de todos esses ingredientes cria algo novo e colorido, que é a massinha. Agora, vamos fazer uma pequena atividade para entender melhor, né? Você já fez massinha de modelar? Se sim, né, você traga para a gente, traga para a aula, né, a sua experiência e conte para a gente como que foi, né? Como que você fez, quais foram os ingredientes que você utilizou. Se não, sem problema nenhum. Imagina que você vai fazer uma massinha, tá? O que você acha que precisaria para conseguir a textura macia e as cores? Bom, o que você acha que é mistura? Mistura é quando juntamos diferentes ingredientes, como ingredientes ou materiais, para criar algo novo. No caso da massinha, estamos misturando vários ingredientes para formar algo que podemos moldar com as mãos. E aqui a gente pode citar também alguns exemplos, né, de mistura no nosso dia a dia, tá? Então, vamos pensar em algo bastante simples, como o suco que você toma de manhã. Ele é uma mistura de água e pó de suco ou de água e frutas. Ou até quando você escova os dentes, você está misturando a água com o creme dental para limpar os seus dentes. Então, nós vamos explorar esse texto da página 216, que ele nos ensina que as massinhas de modelar, né, são feitas de ingredientes simples que, quando misturados, formam algo que podemos moldar. E isso nos ensina a importância da mistura no nosso dia a dia. Afinal, a vida é cheia de misturas, desde o que comemos até o que usamos para brincar. Agora que você conseguiu entender o que você precisa guardar, né? Qual a informação você não pode esquecer? Que mistura é quando pegamos diferentes materiais e combinamos ali, misturamos para criar algo novo, como a massinha ou até um bolo. Então, ela faz parte de muitas coisas no nosso dia a dia. E saber disso nos ajuda a entender melhor como tudo ao nosso redor funciona. A brincadeira com a massinha, ela é de fato muito divertida, né? Mas ela também nos ensina muito sobre o mundo da mistura. Olá, então agora nós estamos aqui na página, né? Como fazer essa atividade que o livro nos traz, que o livro nos apresenta. Pessoal, nós temos uma atividade aqui que ela é muito simples e muito interessante, tá?
está dizendo ali que assinale os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina. Bom, primeiro, né, vale a pena a gente observar aqui, né, que a mãe de Jéssica usou leite, abacate e açúcar, né? Então, esses três ingredientes foram misturados e criaram ali a vitamina. E o que que ela não usou? Ela não usou o óleo, o ovo e o sal. Então, a resposta, né, ao responder essa atividade aqui, você não deve marcar, aliás, você só deve marcar apenas o que ela usou, né, que foi o leite, o abacate e o açúcar. Bom, mensagem importante para vocês, pessoal. As misturas, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? E nós podemos encontrá-las em várias coisas ao nosso redor. Então, quando você for tomar um suco, comer algo, tente pensar, né, imaginar do que aquela mistura de fato foi feita, né? Ou seja, quais são os ingredientes ou materiais misturados para fazer aquele produto final. Então agora nós vamos observar aí com muita atenção a página 219, né, onde aprendemos mais sobre os componentes de uma mistura. E aí a gente precisa pensar o que são componentes. Vejam, componentes são diferentes materiais que usamos para fazer uma mistura. Por exemplo, no caso da vitamina que a mãe da Jéssica fez, né, os componentes eram leite, o abacate e o açúcar. Preste bastante atenção quais foram os componentes, né, que a mãe da Jéssica utilizou para fazer a vitamina. Os componentes eram o leite, o abacate e o açúcar. Então, quando juntamos esses três ingredientes, eles formam uma mistura. Então, as misturas podem ser feitas de materiais diferentes, tá? E esses materiais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos aqui de cada um deles. Vamos começar aqui pela mistura gasosa, então. Olha essa imagem aí do ar atmosférico. Você sabia que o ar que a gente respira também é uma mistura? Ele é formado por diferentes componentes gasosos, como nitrogênio, o oxigênio e o vapor de água, tá? Então, esses gases que se misturam no ar, né, para que possamos respirar. E aí nós temos a mistura líquida. Então, vamos lá. Agora vamos olhar para essa imagem aí do álcool etílico hidratado. Pessoal, o óculos, o álcool, né? Desculpa, olha aí eu falando do óculos, né? Estou aqui pensando no meu óculos, falando bobagem. Olha só, o álcool que usamos em casa para limpar, ele é uma mistura líquida. Por quê? Ele é formado por dois líquidos, o álcool e a água. Então, quando misturamos esses dois líquidos, eles formam uma mistura, né, que usamos no nosso dia a dia. E vamos aí trazer um exemplo de uma mistura sólida. Vejam essa imagem da granola. Olha só, muito interessante que ela é uma mistura sólida. A granola é feita de diferentes componentes sólidos, como aveia, castanhas, né, e frutas secas. Então, cada um desses ingredientes é sólido, mas quando misturamos, formamos ali a granola que você come no café da manhã, que você come no açaí, né, que é uma delícia também. E nós temos aí, por último, né, a geleia de pêssego, né? Então, nós temos ali uma mistura de geleia. Então, sabia que a geleia também é uma mistura? Vejam, ela é feita de água, ela é feita de frutas e de açúcar, tá? A fruta, ela tem os seus componentes naturais, como vitaminas, carboidratos, que se misturam com a água e o açúcar para formar a geleia. Então, o que você não pode esquecer, né? O que você precisa de fato nessa página que aprender? Mistura é quando combinamos dois ou mais componentes diferentes que podem ser sólidos, podem ser líquidos e podem ser gasosos. Então, esses componentes formam algo novo, tá? E isso pode acontecer na comida, nas bebidas e até no ar que respiramos.
Então, quando você mistura algo, seja no liquidificador, seja na tigela, você está criando ali uma mistura. E agora que você sabe que as misturas estão por toda parte, é só a gente prestar atenção e refletir. Quando você for comer algo, manipular algo, se perguntar do que essa mistura foi feita. Olá, pessoal. Então, veja, a gente está conseguindo aí avançar com o nosso livro, né? Nós estamos na página agora 220, 221, que vai tratar aí das misturas homogêneas e das misturas heterogêneas. Então, nós vamos ficar aqui na página 220 por enquanto, né? E nós vamos começar prestando bastante atenção ali nessa página, onde nós vemos ali um copo de água mineral. Né? Então, agora eu pergunto para vocês, vocês acham, né, que a água mineral ela é uma mistura? Eu sei que você pode pensar que não, você vai dizer não, mas ali só tem água. Pessoal, veja bem, uma mistura homogênea é aquela que nós não conseguimos identificar, né, os seus componentes visualmente, ou seja, a olho nu. Então eu peço que vocês olhem para esse copo d'água, tá? Ele parece ser apenas a água pura, mas na verdade a água mineral ela é sim uma mistura. Por quê? Porque ela contém vários componentes ali, né, como sais minerais que estão descritos no rótulo da garrafa. Outra questão importante, é sempre bom você olhar o rótulo, ver ali os ingredientes que compõem aquela mistura. Então, esses componentes, eles estão misturados de tal forma que nós não conseguimos visualizá-los separadamente, tá? Então, tudo parece uma coisa só. Então, isso é o que nós chamamos de uma mistura homogênea, tá? Então, veja bem, um outro exemplo dessa mistura homogênea são as ligas metálicas, como o aço inox. Veja que o aço ele é feito de uma mistura de diferentes metais, mas que a gente não consegue identificar, né, nem consegue visualizar os componentes separados. Por quê? Eles se juntam ali, eles se fundem, né? E eles formam um material único. Por isso que o aço inox ele é uma mistura homogênea. Então, assim como a água mineral. Então, nessa atividade aí, vamos aí saber como que a gente vai fazer essa atividade da página 220 para a gente entender melhor. Primeiro, você acha que a água mineral ela é uma mistura? Olha, se você pensou que sim, você acertou, porque a água mineral, ela, como nós já falamos anteriormente, ela é composta ali, né? Ela contém diferentes sais e minerais que estão misturados, mesmo que a gente não veja, né? Então vamos lá, você consegue identificar visualmente os componentes dessa mistura? Pessoal, veja bem, a resposta é não, né? Nós não conseguimos ver os minerais misturados na água a olho nu, pois eles estão, né, na verdade, completamente dissolvidos, formando ali a mistura homogênea. E aí nós vamos prosseguir para a página 221, que nós vamos tratar da mistura heterogênea, tá? Então agora eu peço que vocês olhem para a página 221, lá no início da página, e nós vamos, onde nós vamos aprender sobre as misturas heterogêneas. Então, o que é uma mistura heterogênea, tá? Pessoal, diferentemente, né, da mistura homogênea, né, que nós não conseguimos, né, ver os componentes dessa mistura a olho nu, nas misturas heterogêneas, né, a gente consegue ver os diferentes componentes da mistura, tá? Então, nós vamos olhar para a imagem do suco de laranja com gelo, tá? Veja aí esse suquinho, deve estar uma delícia. Aqui você consegue ver claramente o gelo dentro do suco, certo? E isso acontece porque os componentes da mistura, o gelo e o suco, não estão completamente misturados. Então, cada uma tem ali a sua característica e é possível a gente identificar isso visualmente, tá? E isso é uma mistura heterogênea. Um outro exemplo está no granito, né? Que é uma mistura sólida de 3 componentes, tá? Quando você olha para uma pedra de granito, tá? Você consegue ver as diferentes partes dela.
cada um desses minerais, né, aparece com cores e texturas diferentes, tá? E aí eu trouxe para vocês, pessoal, uma imagem que não está no livro, tá? Mas que ela tem, na verdade, a intenção de exemplificar isso para você, tá? Então, nós vamos analisar juntos aqui essa imagem, né? Veja que ela mostra ali dois exemplos de mistura, tá? Água e óleo. Pessoal, veja ali, logo a primeira, ali, os primeiros 3 copos, tá? Uma mistura de água e óleo. Então, quando nós misturamos água e óleo, o que acontece? A água e o óleo ele não se misturam, tá? O óleo fica em cima da água porque ele é mais leve e ele não se dissolve, tá? Então, isso significa que eles formam uma mistura heterogênea, né? Onde nós podemos ver as duas substâncias separadas, tá? E embaixo nós temos a água e o sal, né? Já quando nós misturamos a água e o sal, o que acontece? O sal ele se dissolve completamente ali na água, tá? Isso significa que nós não conseguimos ver o sal na água, né? Mas ele está lá. Então, esse tipo de mistura é uma mistura homogênea, tá? Porque não conseguimos ver os componentes separados. Bom, é importante o que a gente aprende com essa imagem? Que as misturas como água e óleo, né? Não se misturam totalmente, né? Então nós vemos ali duas substâncias que estão totalmente separadas. Mistura como a água e o sal, por exemplo, eles se misturam, né? Desculpa. Eles se misturam completamente, tá? Então parece que o sal desapareceu, mas na verdade ele está ali dissolvido, ok? Então aqui nós seguimos para a página 222 e a página 223, né? A água como solvente, né? E também nós temos ali a atividade da página 222, que é a água como solvente também, tá? Então, pessoal, vamos entender aqui essa primeira imagem, tá? Que mostra ali um grande vazamento de petróleo no mar, né? Perto ali dos Estados Unidos, no México, tá? Em 2010. Olha só. Essa mancha de óleo, ela sobre a água, né, nos ajuda a aprender algo muito importante, tá? A água, ela é um solvente universal. Mas o que isso significa, pessoal? O que significa é que ela consegue dissolver muitas coisas, tá? Mas como nós podemos ver na imagem, nem tudo se dissolve na água. Então, alguns componentes, né, como o óleo, eles não se misturam com a água, tá? E aí você deve estar aí se perguntando, eu tenho certeza que você deve estar assim, mas o que é solvente, gente? Ninguém vai explicar para a gente o que é um solvente? Pessoal, a água ela é chamada de solvente universal porque ela é capaz de dissolver muitos sólidos, líquidos e gases. Então, quando falamos que algo se dissolve, significa que ele se mistura completamente com a água e não conseguimos mais ali ver os componentes separados. Então, um exemplo é o sal, né? Quando você mistura o sal na água, né? Quem nunca fez um sorinho em casa? Ó, copo de água filtrada, uma colherzinha de sal, uma colherzinha de açúcar e mexe, mexe, mexe até ficar com gostinho de lágrima, né? Então, isso aí é um exemplo, né? De quando você mistura sal na água, né? O sal ele desaparece, né? Por quê? Porque ele dissolveu. Mas como vimos no caso do óleo no mar, nem tudo se dissolve na água. Então o óleo, por exemplo, ele não vai se misturar com a água e por isso, né, vemos a formação de camadas, como o óleo flutuando sobre a água. Lembra que o óleo é mais leve, né? Então, esse tipo de mistura é chamado de mistura heterogênea, tá? Porque conseguimos ver ali os componentes separados. E aí, pessoal, vamos explicar as imagens aí da página 222. Olha, agora então nós vamos olhar essas duas imagens aí abaixo, né, onde temos ali dois exemplos. Na imagem A nós temos a água e o óleo, então quando nós
Misturamos água e óleo, o que que acontece? Eles não se misturam, tá? O óleo flutua sobre a água, né, formando ali duas camadas separadas. Isso acontece porque o óleo ele não é solúvel em água, ou seja, ele não se dissolve na água, ele não se mistura na água. Então, essa é uma mistura heterogênea, né? Porque nós conseguimos ali ver claramente as duas camadas, as duas partes de óleo e água. Já na imagem B, nós temos o sal e água. Então, agora, quando misturamos o sal e a água, ele se dissolve completamente, ele é solúvel, tá? E isso quer dizer que o sal é solúvel em água, ou seja, ele se mistura de tal forma, né, que nós não conseguimos mais ver o sal. Então, esse é um exemplo de uma mistura homogênea, tá? Porque componentes água e sal se misturam e acabam ali se parecendo uma coisa só. E aí, como que você vai realizar a atividade? Então, agora que você já entendeu esse conceito de solvente e os tipos de mistura, né? Nós vamos agora fazer essa atividade aí. Olha, dá uma pausa primeiro, né? Dá uma lidinha, faça uma reflexão, porque eu tô vendo, hein? Então você agora vai classificar, né, essas misturas mostradas aí na foto, né, acima. E em heterogênea e homogênea vai ter que justificar a sua resposta. Pessoal, veja, a mistura óleo e água é heterogênea, tá? Porque conseguimos ver claramente o óleo separado da água. Heterogênea, porque nós conseguimos ver o óleo separado da água. Já na mistura de sal e de água, é homogênea, porque o sal se dissolve completamente e não conseguimos ver ali os seus componentes separados. Já na página 223, né, atividades sobre misturas, né, onde nós temos ali uma atividade muito interessante, né, para praticar o que aprendemos sobre as misturas. Vamos lá, vamos explicar aqui essa imagem, né, vamos explicar essa atividade, tá? Nessa página, você vai relacionar ali cada uma dessas misturas, né, com um componente comum em comum entre elas, né? Então veja as instruções ali, ó. Relacione as misturas que têm componente em comum. Primeiro, né, você vai observar essas imagens. Nós temos ali o pão, né, deixa eu ver o rostinho ali, o que que é? A bola de festa, um balão de festa, na verdade, né? Nós temos ali uma xícara de chá, uma xícara de café, borracha escolar e bolo. Olha que interessante. Então você vai pintar os quadradinhos que têm um componente em comum com a mesma cor, tá? Vamos lá. Por exemplo, o pão e o bolo. O que que eles têm em comum? O pão e o bolo. E eles têm em comum o trigo, né? O trigo é um componente comum entre os dois, né? Porque ambos são feitos de farinha de trigo, né? Então eles podem ser pintados da mesma cor. Então agora você vai repetir esse processo aí em todas essas imagens, encontrando aí os componentes comuns entre esses objetos. Pessoal, escreva aí um componente comum às misturas identificadas com a mesma cor. Então, em seguida, você vai escreva ali outro exemplo de mistura para cada componente listado, tá? Então, depois que você pintar essas imagens, né, você deve escrever qual é o componente comum, né, que liga as imagens à mesma cor. No exemplo do pão e do bolo, né, o componente ali seria o trigo, né, a farinha de trigo. Então, agora pense em outros exemplos aí de mistura que usam o mesmo componente. Então, pode ser biscoito, né, que também são feitos de farinha de trigo, tá? E aí, pessoal, o que a gente pode resultar disso tudo, tá? O que você deve lembrar dessa aula? Primeiro, que a água ela é um solvente universal, né? O que significa que ela consegue dissolver muitas coisas, como sal, por exemplo, açúcar. Então, no entanto, nem tudo se dissolve na água como óleo, né? Então, quando algo ele se dissolve completamente na água, formamos ali
uma mistura homogênea, tá? Como o sal na água, por exemplo, tá? Então, quando os componentes eles não se misturam completamente e conseguimos vê-los ali separadamente, formamos ali uma mistura heterogênea como o óleo e a água, tá? E essa atividade ela vai ajudar você a entender melhor, né, os componentes que são, né, que estão presentes nas coisas que usamos todos os dias, como o trigo, no pão e no bolo, no biscoito. Então, essa explicação sobre cada detalhe de maneira clara, de maneira fácil, de fácil entendimento, né, para garantir que você compreenda completamente o que é um solvente, né, os tipos de mistura e como fazer aí essas atividades propostas, tá bom? Bom, então agora nós temos a página 224, né, 225, misturas e separação de misturas. Pessoal, olha só, é muito importante que você tenha muita calma, né? Abra o livro com calma, leia com calma, reflita nas questões, tá? Então nós temos aí, estamos na página, abre seu livro aí, na página 224, 225. Misturas e separação de misturas. Página 224, nós vamos ver aí, mistura para combater a desidratação. Olha que interessante, olha, esse é um assunto muito importante para o nosso dia a dia. Então, nós vamos começar aqui observando essa imagem 224, tá? Então, aqui nós vemos uma mistura de água, sal e açúcar. Lembra que eu falei na página anterior, né? Nós temos uma mistura de água, sal e açúcar que é usada para combater a desidratação do corpo, que é o famoso soro. Então, sabia que quando uma pessoa ela está muito desidratada, por exemplo, devido ao vômito, né, devido à diarreia, essa mistura ela vai ajudar a repor os líquidos e os sais minerais que foram perdidos ali. Tá? Então, isso ocorre porque a água ajuda a dissolver o sal e o açúcar, né? Criando ali uma solução, né, que o corpo pode absorver mais facilmente. Então, quais que são os componentes dessa mistura? Pessoal, essa mistura, né, ela traz três componentes principais. Primeiro, a água, depois o sal e depois o açúcar, tá? Então, quando esses três ingredientes eles são misturados, né, eles formam ali uma mistura homogênea. Por quê? O sal e o açúcar, né, eles se dissolvem completamente na água e você não consegue mais ver os grãos de sal e de açúcar, tá? E como fazer a atividade? Agora nós temos aí algumas perguntas para responder, tá? Primeiro, quais são os componentes dessa mistura? Bom, é muito claro e óbvio, né, que o componente dessa mistura são, né, a água, o sal e o açúcar. Então, a mistura é uma mistura homogênea ou heterogênea. Então, vamos lá. Se ele se dissolve, se você não consegue identificar os componentes, se ele se dissolveu ali, se misturou, então, e você não consegue identificar, ela é uma mistura homogênea, pois o sal e o açúcar se dissolvem completamente na água, formando ali uma solução uniforme, tá? Então, ali, vamos decifrar esse código aí, pessoal. Você vê que existe um código de formas geométricas na parte inferior, tá? Então, para resolver, você deve associar ali as formas, né, os quadrados com as letras. Então, o código revela, né, o código vai revelar ali o nome da mistura, que é soro caseiro. Olha só que interessante. E essa é a bebida utilizada para reidratar o corpo, tá? Bom, nós temos ali depois salada de fruta, né? Outro exemplo aí de mistura. Então agora nós vamos olhar também para a imagem da salada de fruta, né? Diferente do soro caseiro, a salada de fruta é uma mistura heterogênea, tá? Não se esqueça disso. Porque nós conseguimos ver os diferentes componentes da mistura, no caso as frutas picadinhas ali, tá bom? Então, elas não se dissolvem entre si. Só respondendo ali as perguntas, né? A salada de fruta, ela pode ser considerada uma mistura?
Sim, pessoal, a salada de fruta, ela pode ser considerada uma mistura. Por quê? Porque ela contém vários componentes, né, que são as frutas. Então, que estão ali juntas em um único recipiente, misturadas, mas que ainda a gente consegue identificar qual é a banana, qual é o mamão, qual é a maçã, qual é o melão, né, a uva e etc. Então, a salada de fruta é uma mistura heterogênea, porque a gente consegue ver, consegue identificar cada fruta separadamente. Então, elas não se misturam completamente, tá? E na página 225, a gente vai falar sobre separação de mistura. E agora que a coisa vai ficando mais estreita, hein? Nós vamos falar sobre essa separação das misturas, né, que também é muito importante. Então, nós vimos como nós podemos misturar os componentes, mas e quando queremos separar, né, esses componentes de uma mistura? Pessoal, existe uma técnica, tá, que é muito específica para isso. E vamos explicando aí com o exemplo do café, tá? Vamos prestar atenção no exemplo da preparação do café, que está aí na nossa imagem, tá? Veja que Samuel está usando ali uma técnica de separação chamada de filtração. E isso significa que ele está separando ali os componentes sólidos, né, o pó de café, dos componentes líquidos, né, que é a água. Então, aqui, como que ele faz isso? Vamos acompanhar aqui, ó. Ele coloca ali o pó de café, né, em um filtro chamado de melita, né? Nós chamamos de melita, mas ele é um filtro de papel, né? Tem gente que não gosta de usar o coador de pano e ele acaba ali comprando o filtro de papel, né? Que nós comumente, popularmente chamamos de melita. Então, em seguida, ele despeja ali a água quente sobre o pó de café. Deve estar ficando bom. A água passa por esse filtro, né? Levando, né, o sabor e os componentes solúveis do café. Mas o pó de café sólido, ele fica retido dentro do filtro, tá? Então, esse é um exemplo perfeito de filtração, né, que é uma técnica usada para separar misturas heterogêneas, né, formadas ali por sólidos e líquidos. Pessoal, então aqui nós temos uma atividade de separação de misturas. Então agora você precisa completar a frase sobre o que aconteceu com a mistura de café. Então, aqui está como que a gente vai preencher isso aí. Vamos lá. Os componentes do pó de café, né, que não se dissolveram e ficaram retidos ali dentro do filtro de papel, né? A água e os componentes solúveis do café passaram pelo filtro, né, e foram coletados ali dentro do recipiente, tá? Até aqui tudo bem? Então, essa atividade mostra para a gente claramente, né, o processo, como que funciona o processo de filtração. Então, outros exemplos de separação de mistura incluem a decantação, a evaporação e a destilação. Então, o que você precisa lembrar dessa aula? Primeiro, misturas homogêneas são aquelas onde os componentes se dissolvem completamente, como o sal e o açúcar na água. Tudo bem? E as misturas heterogêneas são aquelas onde os componentes eles permanecem separados, né, como o caso da salada de fruta. E nós temos aí uma técnica de separação. Então, usamos ali diferentes métodos, né, para separar os componentes de uma mistura. Então, um exemplo é a filtração, né, que Samuel ele usou ali para separar o pó de café da água, tá? Então, com essa explicação, pessoal, o conceito de mistura e separação de misturas, ele acabam ficando mais claros e mais práticos para vocês, né? Aqui ajuda, contribui aí para você entender a importância desse conhecimento no nosso dia a dia, tá?